Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Poderoso diz, nunca falhará. Maravilhoso Deus, diga pra ele. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Diga pra ele, diga. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Adore o Senhor em seu nome. Te adoramos. É poderoso. Exalte o Senhor nessa noite, Deus. Oh, Santo Deus. Oh, nós te adoramos, Pai. Diga isso. Deus conosco, sempre perto está. O quê? Dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas Ele fez por nós. Diga, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus exalte a Ele em seu nome. Vamos vencer. Nosso Deus é. Oh, então erga suas mãos, adore o Rei dos Reis. Ele está neste lugar. Oh, nós te adoramos, nós te adoramos. Oh. Diga, o Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Diga, oh, receba a nossa adoração, Senhor. Nós te adoramos por tudo que Tu és, Senhor. Exalte a Ele. Santo, 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 Santo. E a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Se alguém sem Bíblia perto de você, por gentileza, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura. A partir desse domingo, nós estamos captando os cultos, por isso que você está vendo a grua funcionando, tal, porque nós estamos mudando o formato do nosso programa de televisão. Nós estamos agora praticamente colocando o culto no programa que vai ao ar na Rede Bandeirantes de televisão, todos os sábados às 9 horas da manhã. Então, nós estamos agora, a mensagem que eu pregar aqui, ela vai ser editada, adequada ao horário do programa, em termos de tempo, para ser veiculada e transmitida pela TV, tá bom?
Então é só para uma orientação para você entender porque a grua, pastor, tá grua aí, esse negócio, que espírito é esse aí e tal. Não, é que nós vamos agora trabalhar para fazer algo com uma qualidade melhor, para mostrar a cara da igreja. Esse sábado agora já foi uma mensagem pregada aqui e nós vamos aperfeiçoando, melhorando, para as pessoas conhecerem o trabalho que Deus tem feito aqui no nosso meio. Amém? Então, quando você tiver, faz aquela cara assim de espiritual, você entendeu? Glória, tal. Faz aquela cara assim de que você está entendendo. Você vai aparecer na televisão. Olha aí. Aí ninguém quer aparecer na televisão com cara de não espiritual. Aí você faz de espiritual. Assim. Entendeu? Então, me ajuda, tal. De vez em quando você levanta a mão. Oh, glória, não estou entendendo nada, mas vai passar na televisão. Amém. Tá bom? Então, é só para você saber o que está acontecendo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, lendo a partir do verso 1, diz assim a santa palavra. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos dos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Lemos até aqui, vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Pai eterno, graças te damos por esse tempo especial na tua casa, aonde ao abrirmos a tua palavra, podemos receber a porção que o Senhor preparou para nós como tua igreja, como teu corpo reunido aqui neste lugar. Leva a nossa mente cativa, que o nosso coração esteja aberto a receber a boa e infalível palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. E você que crê diz, amém. Assente-se, por favor. Há uma frase que eu ouço já há algum tempo. Meu pai ecoa essa frase algumas vezes já, e diz ele, se não me falha a memória, ouviu de um dos missionários, eu posso estar redondamente enganado quanto à origem dessa expressão, mas ele costuma dizer o seguinte: comece bem, senão vai mal. Comece bem, senão vai mal. Normalmente a maneira como nós começamos define o restante da jornada. Por exemplo, uma tela, alguém que está inclinado a ser um artista plástico e pega uma tela em óleo ou qualquer que seja a técnica de pintura que ele vai utilizar, a maneira como ele delineia os primeiros traços é que vai definir a qualidade daquilo que ele está procurando realizar. A maneira como nós começamos a vida a dois, eu costumo dizer isso a casais, quando começam a namorar, o início de um namoro, vai determinar como vai ser a sua relação no noivado e no casamento. Tem gente que no namoro já começa a quebrar pau. É assim, voa cavaco, voa tudo. No namoro, pode ter certeza,
no casamento, vai ter homicídio. Porque começou difícil, vai piorar. Quando você começa uma relação com desrespeito, com desonra, a tendência natural qual é? As coisas piorarem. Por isso que é importante a gente começar direito. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter essa preocupação. Eu preciso começar bem. Quando a gente começa bem, a gente tem uma tendência natural de manter o ritmo, manter a mesma capacidade de realização até o fim. É assim um time de futebol, por exemplo. Nós estamos aí, vai começar a Copa do Mundo. Tem 3 partidas. Se o time começa mal, não adianta. Você tem que começar bem. Começa o início de um campeonato, você tem que começar bem. Coitado do Guarani, começou mal. Já era, não tem mais jeito. Então, glória a Deus, meu irmão, misericórdia. Edita, esse aí você edita para a TV, edita. A maneira como nós começamos é que vai definir. Esse texto fala da maneira como um homem decide começar o seu reinado. É quando ele assume uma responsabilidade, ele decide então colocar nos devidos lugares aquilo que tem a sua real importância. Esta é a história de Ezequias, um moço que assume o reinado do trono de um povo. Israel agora tem um novo rei. Ele se chama Ezequias. O reinado anterior, o reinado de seu pai, foi um reinado completamente contrário à vontade de Deus. O seu pai havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas quando Ezequias decide começar, ele decide começar direito. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Sobre começar direito. Como é que a gente pode hoje fazer um apanhado na nossa vida e recomeçar algumas coisas? Afinal de contas, nós somos uma igreja que professa e declara de uma forma pública de que este é um lugar de novos começos. Um lugar de recomeço no Senhor, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu futuro, para o seu ideal como homem, como mulher, para o seu projeto no trabalho. O meu desafio hoje à noite, através dessa palavra, é te instruir à luz das Escrituras Sagradas, a como é que você pode começar de novo e começar direito. O texto fala que quando Ezequias assume o reinado, o trono, algumas prioridades são estabelecidas por ele. De uma forma muito clara, a gente vai percebendo de que logo do início, e o verso de número 3 diz isso, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias então começa a fazer as coisas corretas. O cenário era um cenário completamente contrário. O templo do Senhor havia sido profanado. As portas do templo haviam sido fechadas, trancadas. Tanto é que quando você olha para o capítulo anterior, no verso de número 24, diz que Acás, ele ajuntou os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. Ou seja, a realidade da vida de Ezequias era uma realidade em que o acesso à presença de Deus estava fechado. Aqui eu começo a aprender como é que é a melhor maneira de começar direito. É você abrindo algumas portas que estão fechadas. A primeira delas é a porta do seu relacionamento com Deus. Porque aqui é um sentido figurado. Até então o Senhor habitava em templos feitos por mãos. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo vem, o próprio apóstolo Paulo afirma: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Aqui não. Aqui ainda as pessoas se limitavam no lugar da adoração, do sacrifício, de oferecer o seu holocausto na casa do Senhor. Mas a casa do Senhor estava com a porta fechada. O que tem de gente que quer começar um novo tempo na sua vida, mas a porta da casa de Deus está fechada. A prioridade de Ezequias qual é? É colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante. O segredo aqui não é apenas começar de novo, é começar direito. O que você talvez precise entender na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, é que Deus precisa ter prioridade. Ele precisa ter primazia na sua vida. Algumas portas talvez estejam fechadas, mas a mais importante
é a porta do seu relacionamento com Deus. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Ele é a porta. Se há uma porta que precisa estar aberta, é a porta do Senhor Jesus na sua vida. É o único acesso que vai te levar à presença de Deus. O próprio Senhor Jesus afirma: ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Você tem que passar por essa porta tem que estar aberta. E Ezequias entende isso. A porta da casa do Senhor estava fechada, mas no verso de número 3, ele diz que abriu as portas da casa do Senhor, para que agora tivesse acesso. Esse é o segredo. O seu relacionamento com Deus tem que estar desimpedido. Tem coisas que impedem o teu relacionamento. Aqui é um ato de desobediência totalmente intencional de Acasa, onde ele fecha a porta. Mas nos nossos dias, o que fecha a porta é o pecado. Há algumas coisas que estão impedindo o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Isaías, no capítulo 59, registra uma palavra de Deus à nação de Israel, quando o povo começa a reclamar que Deus não está ouvindo, de que Deus não está respondendo, de que o braço de Deus está encolhido. E aí Deus responde através de Isaías: os meus ouvidos, eles não estão surdos, e nem o meu braço está encolhido, mas os vossos pecados têm feito separação entre vocês e eu. A porta está fechada. Por quê? Porque tem pecado. Porque há atitudes na nossa vida, assim como o pai de Ezequias exercia constantemente, que fechavam a porta da casa do Senhor. Hoje eu quero te fazer uma pergunta: o que é que tem impedido, o que é que está de entulho nessa passagem do seu relacionamento com Deus? Coisas que talvez estejam por detrás de uma porta, ela está até escondida. Você não sabe nem onde está mais a porta, de tanta coisa que se colocou entre você e Deus. Ezequias, ele estabelece uma prioridade. Ele decide começar direito. Ele começa um reinado. E ele entende que se a casa do Senhor, se o relacionamento com Deus não for restabelecido, todas as demais coisas não vão ter sucesso, não vão ter garantia nenhuma. Não adianta nada você correr atrás de algumas coisas se a porta da casa de Deus na sua vida está fechada. Tem gente que fica gastando tempo com tanta coisa. É por isso que o salmista no Salmo 127 dá uma palavra muito específica à família: se o Senhor não edificar a tua casa, meu irmão, você vai trabalhar em vão. É por isso que há necessidade de homens aqui voltarem a orar pela sua família, orar como um casal, orar pelos seus filhos. Nós estamos aqui toda segunda-feira, aliás, amanhã tem de novo, viu, gente? Uma manhada aqui, amanhã, 20 horas, nós temos um tempo junto. E vem preparado, porque Deus me deu uma palavra que vai sacudir a tua vida. Então, mulherada aí, não deixa o homem em casa amanhã de jeito nenhum. E não vem dar uma de fresco, viu? Porque o homem fala: esfriou, pastor, está garoando. Vira homem. Tem uns caras, as irmãs ainda têm desculpa, fez chapinha, não pode molhar. Eu sei como é que é. Dependendo da umidade, o cabelo arma. É um mistério, a coisa é estreita. Tem todo um... A mulher sai com um termostato para ver como é que está. É que eu não posso entrar porque senão já viu arma. Mas o homem não tem esse negócio. Vem amanhã, 20 horas. Vamos voltar para o assunto. Ezequias entende que a porta da casa do Senhor estava fechada. Como é que está a porta de acesso à presença de Deus na sua vida? Está fechada ou está aberta? Como é que está? Qual é a prioridade que você está dando? Porque tem gente que não dá prioridade àquilo que é mais importante. Começa o dia sem entrar na casa do Senhor, sem entrar na presença de Deus. Aprenda uma coisa, meu irmão: nós não estamos mais limitados agora a ter acesso à presença de Deus num culto como esse. O texto de Hebreus diz que há um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Eu tenho acesso à presença do Pai pelo novo e vivo caminho. Essa é a porta de acesso que foi aberta pelo Senhor na pessoa de seu Filho Jesus Cristo lá no Calvário. Esse aqui diz assim: eu preciso reabrir a porta. Talvez o que você precise fazer hoje à noite é reabrir a tua porta de acesso à presença de Deus. É estar mais na presença de Deus, é orar mais, é buscar mais, e é entender de que você precisa, mais uma vez, começar de novo, mas começar direito. Você está nadando contra a correnteza, nadando contra as lutas da vida, mas você não estabeleceu aquilo que é mais importante. Abra a porta de acesso ao relacionamento com o Senhor. Não há nada que impede, é só você clamar.
É só você buscar, é você decidir abrir a porta. O texto diz ainda no verso de número 3, que ele não somente abriu as portas da casa do Senhor, mas ele as reparou. Tinha coisas que estavam destruídas, quebradas, fora do lugar. Há momentos na nossa vida que a gente precisa fazer alguns reparos. É como às vezes o seu marido quer fazer em casa, aquele reparo. Sabe aquele reparo que ele faz? Que ao invés dele reparar, ele piora. Lá em casa eu vou confessar. Eu confesso porque a Bíblia diz que quando você confessa as suas transgressões, você encontra misericórdia. Lá em casa entupiu uma pia em casa. Minha mulher vai me matar quando chegar em casa hoje, mas eu estou contando. Entupiu. E o sifão, tem um sifão, é o copo do sifão. Os irmãos que são, viu como eu sou um encanador profissional, né, irmãos? O sifão, o copo. Eu até falei para o Marcelo aqui esse dia, eu falei, irmão, tá lá, travou. Eu fui tentar abrir. Peguei uma chave de grifo. E recebi toda aquela unção do encanador gospel, assim. Falei, eu vou na força do Senhor. Peguei o grifo. E, meu irmão, faz 15 dias que o grifo está lá. O copo está lá, eu tentei, não abre, travou. Eu comprei um WD-40 para ver se dá uma desmunida. Mas não sai, está lá. Não é esse tipo de reparo que eu estou falando. Não é o reparo em casa. É o reparo de algumas coisas na nossa vida que estão fora do lugar. Respeito. A gente tirou Deus do lugar central da nossa vida. A gente precisa reparar essas coisas. Tem gente vivendo em casa apainelada, como o texto de Ageu diz, enquanto a casa do Senhor se encontra em ruína. Você precisa reparar. Ezequias, ele abre a porta, mas não fica do jeito que está. Ele entende que há coisas que precisam ser reparadas. Reparo aqui é muita coisa, irmão. Você tem que reparar a sua caminhada com Deus, o seu envolvimento, o seu dom. Tem gente aqui que recebeu o dom do Espírito Santo, chamado específico para servir ao Senhor, como ministro, como evangelista, como qualquer coisa dentro da igreja, como o Espírito Santo distribui os seus dons, mas está parado. Você precisa reparar. Algumas coisas estão fora do lugar. Reparar a tua vida com Deus financeira. Faz tempo que você não entrega um dízimo, que você não dá uma oferta, e você quer que Deus te abençoe. Você precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você precisa reparar. Ver o que está fora do lugar. Ver o que está quebrado. Ver o que está destruído. Normalmente quando você chega num lugar, quando você compra uma casa, quando você aluga uma casa, quando você aluga um barracão, você que é um empresário, você entra num lugar, você começa a ver as coisas que precisam serem feitas para que o lugar possa ser útil, utilizável. Você não entra de qualquer jeito. Tem gente querendo viver um relacionamento com Deus numa casa em ruína, despedaçada, bagunçada. Tua vida financeira, você não é dizimista, você não oferta, você não vem para o culto, você não participa de nada, você não se envolve, você é um espectador. Meu irmão, você precisa reparar algumas coisas na sua vida hoje à noite. Quem está me entendendo diz glória a Deus aí. Ezequias entende, eu preciso reparar algumas coisas. Olha o que ele diz no verso de número 5. Ele chama os sacerdotes e os levitas. Ele coloca diante da praça oriental. E olha o que ele diz no verso número 5. Ouvi-me, levitas. Santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E olha o que ele diz no verso número 5. Tirai do santuário a imundícia. Como é que tem gente, e volto a dizer, quem é o santuário hoje? Nós somos. Não é isso aqui, não, irmão. Quando o culto acabar, Deus não vai ficar esperando que você que semana que vem, não. Ele habita em você. E o que tem de gente com um santuário cheio de imundícia, hein? Ezequias entende que está na hora de você reparar, abrir portas e tirar sujeiras que estão dentro da casa de Deus. O que tem de gente dentro da igreja sem entender que dentro dela, templo do Espírito Santo, a imundícia que precisa ser arrancada, tratada para que haja santificação, pureza, integridade na presença de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é a preocupação do rei Ezequias. Eu quero começar direito. Eu quero colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu quero reparar o que está quebrado, o que está destruído. A gente vai aprendendo aqui no texto, lá na frente, no verso de número 7,
Diz que as portas haviam sido fechadas, as lâmpadas haviam sido apagadas, não havia mais lenha no altar, não queimavam mais incenso, não mais ofereciam holocausto no santuário de Deus, estava tudo fora do lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta: na sua vida, está tudo no lugar? Está tudo no lugar? Está tudo devidamente como Deus espera, como santuário do Espírito Santo que você deve ser? Ezequias tem essa leitura clara e percebe de que quando ele assume uma responsabilidade, ele precisa, não mais agora, ficar relevando, aceitando algumas coisas. Sabe por quê? Ele viu o que isso produz na vida de uma pessoa. É aqui que eu quero gastar o restante do tempo que a gente tem hoje à noite. O problema todo é que a gente vê as coisas fora do lugar e acha que isso não traz consequência. Ezequias era fruto de uma casa, de um reinado, aonde o seu próprio pai tinha tudo fora do lugar. Porta da casa de Deus fechada, tudo sem reparo nenhum, imundícia dentro do templo. E olha o que Ezequias diz no verso de número 8. Por causa de tudo isso, veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Tem gente que acha que não tem problema continuar vivendo do jeito que está. Deixa assim. Qual o problema? Meu irmão, Deus abomina o pecado. Você produz ira no coração de Deus. Sabe por quê? Você foi criado para ser usado para a honra e glória do seu santo nome. Deus se ira. Muita gente fica só preso aos atributos do Senhor quanto ao seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Mas o Senhor, Ele ira quando Ele vê você, que tem tudo para ser alguém abençoado, cheio de Deus, vivendo o melhor do Senhor sobre a sua vida, e tem vivido uma vida onde precisa de reparo, está cheia de imundícia, a porta do seu relacionamento com Deus está fechada, e por conta disso, vem a ira do Senhor. Olha o que acontece como resultado, verso número 8. Se você tiver uma aí, olha lá. Ele os entregou ao terror. Tem gente que vive hoje debaixo do terror. Terror imposto pelas trevas. Porque o pecado, meu irmão, ele nos aterroriza. A pior coisa que existe é viver escravo do pecado. Ele nos deixa, como o texto diz, espantados. E os assobios é quando a gente vive com medo de qualquer coisa, porque as coisas estão fora do lugar. Ezequias, ele não estava aqui falando de suposições, de possibilidades. Ele estava dizendo o seguinte: a casa do Senhor estava fechada todo esse tempo. O templo estava em ruína, estava cheio de sujeira. Olha o que aconteceu na nossa vida. Tem gente aqui hoje à noite, tem gente nos assistindo pela televisão, que está debaixo de ruína, de terror. Não é porque Deus não te ama, é porque Ele quer estabelecer um relacionamento com você, e a tua casa está em ruína. A tua família está debaixo de terror, porque você não colocou Deus como prioridade. Você não tem buscado as coisas do alto, como a palavra de Deus diz. Ezequias diz: olha o que aconteceu conosco. Como vocês estão vendo, verso número 8 ainda, com os próprios, o quê? Olhos. Meu irmão, o salário do pecado é a morte. Você quer pagar para ver? Pode pagar, porque você vai ver. É o que Ezequias está dizendo. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o que produziu na nossa vida: desobediência, viver longe da presença de Deus, fechar a porta do relacionamento com o Senhor, deixar de viver uma vida santa, produziu tudo isso aí que está acontecendo ao seu redor. Tem gente reclamando do mundo aí fora. Deus se esqueceu do mundo. Deus, olha, você sabe por que o mundo está do jeito que está aí fora? Por causa do pecado. Uma sociedade cada vez mais promíscua, porque tem se distanciado de Deus, tem se afastado do Senhor. Os Estados Unidos da América, conhecido mundialmente como uma nação cristã, cada dia mais tem caminhado em direção ao caos, ao terror. Olha o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas.
catástrofes, gente matando gente, como aconteceu naquele terrorismo. Meu irmão, quando você tira a oração das escolas, quando você proíbe a pregação pública, como estão querendo fazer em São Paulo, abolir o dia de pais das mães das escolas, vai ser agora o dia de quem cuida. Meu irmão, você sabe o que isso vai produzir? Terror, espanto, assovio, vergonha. Nós vamos cair debaixo da ira do Senhor. É por isso que a igreja tem que se levantar. É por isso que nós não podemos aceitar, porque nós sabemos que qualquer pessoa que caminha nessa direção vai sofrer as mesmas consequências. Tem gente aqui reclamando: pastor, o meu casamento não vai, a minha vida profissional não vai. Olha para você, a porta da casa de Deus está aberta no teu coração. Você está andando com Deus para valer. Está tudo no lugar, ou tem áreas da sua vida que precisam de reparo hoje à noite? Aqui está meio complicado. Essa área da minha vida está meio confusa. Meu irmão, vocês sabem da nossa lisura ao pregar sobre finanças na igreja. Ninguém aqui vai poder dizer um dia que esteve aqui que nós fazemos apelos públicos apelativos quanto a dinheiro. Mas nós não podemos ensinar um princípio da palavra. Porque tem crente sofrendo consequências de uma desobediência da palavra sobre a sua vida, simplesmente porque acha que não deve entregar o seu dízimo, não deve entregar a sua oferta. Você é louco. A palavra de Deus diz que com maldições você é amaldiçoado. A igreja, meu irmão, ela tem dono. Quando você não dizima e não oferta, Deus provê. Deus tem os seus corvos ainda voando por aí. Quando falta, Ele provê. Ele arruma um jeito. Agora, quando você deixa de cumprir a tua parte e reparar o que está errado, você que sofre consequência. Não pense você dizendo: não, pastor, eu não vou dizimar não vou ofertar. Você é bobo. Porque o devorador está solto na tua vida. Porque você não é fiel ao Senhor no teu dízimo e na tua oferta. Para nós, Deus cuida, irmão. Deus provê. Eu tenho inúmeros exemplos em situações onde havia infidelidade de muita gente na igreja. Um povo que falhava em dizimar, em ofertar. Deus provia. Até ímpio já deu oferta especial para a construção de templo. Porque Deus, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Agora, eu preciso entender esse princípio da palavra. Tem gente que está debaixo do terror financeiro, onde o devorador vem, gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, vem todos eles, vem revoada. Sabe por quê? Você não está com a tua casa em ordem. Está coisa fora do lugar. Você vai perceber aqui que a primeira coisa que Ezequias faz é mandar o povo entregar o holocausto. O holocausto era o sacrifício. Era aquilo que oferecia ao Senhor. Você tem que pôr no lugar. Não já você vir pedir oração. Pastor, a minha vida financeira está complicada. Eu te pergunto, como é que está o teu relacionamento com Deus? Você está sendo fiel? Porque Deus disse, se você for fiel no teu dízimo e na tua oferta, Ele é quem disse, provai-me. Pode me provar. Meu irmão, quando Deus diz que pode provar, você pode encarar Ele de frente. Diz, Senhor, estou sendo fiel. Aqui não tem nada fora do lugar, não. Não precisa de reparo nessa área da minha vida. Que conversa é essa? A palavra de Deus diz que você pode prová-lo, que Ele vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Agora, não adianta você tentar provar Deus em fidelidade nessa área, se você não está fazendo a tua parte. Ezequias entendia isso. Áreas da sua vida precisavam de reparo. E por conta disso, ele entendia de que a realidade que o povo vivia era por conta da desobediência. Olha o versículo 9. Porque os nossos pais caíram à espada. O que tem de gente vítima do ataque do inimigo. Porque está vulnerável na sua vida espiritual. Aprenda isso, meu irmão. A palavra de Deus afirma lá na primeira carta de João, capítulo de número 5. Aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Aí você só inverte o versículo. Aquele que não é nascido de Deus e vive na prática do pecado, o maligno toca. Ué, você dá lambuja? O quem te guarda é Jesus, meu irmão. Por conta da desobediência, por causa do pecado, olha o que Ezequias disse, os nossos pais caíram à espada. Vitórias que você poderia ter tido,
e você não teve, porque a tua casa está em ruína, a tua vida espiritual está totalmente destruída. Quem está me entendendo aí? Eu estou querendo te ajudar hoje à noite, meu irmão. Eu quero que você comece direito. O ano já está no meio e você continua cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. A porta da casa do Senhor está fechada na tua vida. Há áreas na sua vida que precisam ser reparadas e você passa por aquilo há tanto tempo. Ó. Está lá eu, com a pia, do mesmo jeito, passo diante dela todo dia. Hoje eu vou ter que arrumar, senão eu acho que eu não durmo em casa. Mas está lá. Nós estamos tudo escovando o dente na outra pia, que ela não pode usar. Ela está fechada para balanço. Mas tem gente assim, passa diante do negócio, está quebrado faz tempo, não funciona faz tempo, é aquele negócio faz tempo. Eu me lembro daquela época, antigamente era comum, hoje eu me lembro quando ficou chique ter vidro elétrico no carro. Quem lembra da época quando surgiu o vidro elétrico? Era chique, é ou não é? Mas antes do vidro elétrico, o que era? Maçaneta de bênção. E quando quebrava a miserável na mão? E normalmente ela quebrava, e aquilo eu acho que tinha uma ação meio que espiritual maligna. Porque ela quebrava na base. E ficava sempre uma pontinha que ficava ruim de rodar. Era assim ou não era? Aí você pedia para alguém segurar na parte de cima do vidro. Vai, puxa aí. Um puxava e outro rodava para tirar o peso. E você rodava com o carro daquele jeito, ó. Quando não quebrava a máquina, você metia a chavona de fenda no... Para não descer o vidro. Quem já fez isso aí, levanta a mão e dá um glória. É, irmão. É, não é fácil. Quem não fez isso, não sabe o que é viver. É verdade ou não é, gente? O quê? Quando quero, bota a chave de fenda, dá aquela travada. Mas você às vezes vive com... Tem gente assim. Meu irmão, não foi feito... Manda consertar. Às vezes era assim. Você gastava, vamos trazer para os dias de hoje, R$15 para trocar uma manivelinha. Mas você vivia com o carro daquele jeito. Se acostumou. Tem gente acostumando com o pior, quando Deus tem para você o melhor. Está me entendendo ou não, gente? Deus tem o melhor para você. E você está vivendo assim, cheio de reparo, cheio de coisa para fazer. Põe a tua casa em ordem, arruma a tua vida espiritual. Ezequias decide começar direito. Olha o que acontece, versículo número 9. Por conta disso, os nossos pais caíram, e por isso, preste atenção aqui, hein? Nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Tem homem aqui que não sabe, não tem entendimento, mas hoje o Espírito Santo abre o teu entendimento pela revelação dessa palavra. A tua família, tua esposa, os teus filhos estão sofrendo por causa do teu pecado. Tem homem aqui que não está cumprindo com o teu papel de sacerdote dentro de casa. E por conta disso, teus filhos, as tuas mulheres. Aqui é uma só, viu, irmão? É que ele disse mulher na coletividade, viu? Porque ele diz, não, o pastor disse, está lá, estou nessa fé. Não, uma só. Nossas mulheres, porque ele estava falando para o povo. Viu? Tem gente aqui que a família sofre consequência do pecado de um homem. E aí você põe a mulher também. Porque tem família que sofre, porque a palavra de Deus diz que a mulher tola derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Por causa do pecado. Porta que está fechada, desobediência. Olha qual é a decisão. E é aqui que eu quero te ajudar a entender a leitura que Ezequias faz. E aprender com esse rei, que decide começar direito, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha o que ele faz no versículo de número 10. Vamos lá. Está escrito o quê? Qual a primeira palavra que ele diz? Ele diz depois da manhã? Ele fala o mês que vem? Ele fala 2015, quem sabe? Ele começa falando o quê? Agora, é já. Olha o que ele diz, estou resolvido. Você é que tem que decidir se hoje à noite começa um novo tempo de Deus na sua vida. As coisas velhas, meu irmão, tem que ficar para trás. Tudo tem que se fazer novo. Ezequias diz assim, agora, é hoje, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. A aliança estava quebrada. O pecado faz separação entre homem e Deus. Ezequias diz o seguinte, eu estou resolvido
a fazer aliança com o Senhor. Hoje à noite o que Deus espera é que você tome uma decisão de firmar uma aliança no Senhor, através do sangue que nós celebramos aqui todo mês. Essa é a nova aliança. Jesus disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É só em Jesus que tudo pode começar de novo. Não tem jeito de começar de novo se não começar em Jesus. É em Jesus que tudo se faz novo. Ele termina Apocalipse escrevendo, ditando a João, para que João escreva, ainda na ilha de Patmos, dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Deus em Jesus tem o poder, hoje à noite, de estabelecer um novo começo na sua vida, no seu casamento, na tua família, e passar para trás tudo aquilo que o pecado e a desobediência produziram em você. Ezequias diz: agora eu estou resolvido. E olha o que acontece, versículo de número 10. Como resultado, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. A partir do momento em que você confessa o teu pecado e que você estabelece em Cristo uma aliança com o Senhor, meu irmão, a ira se afasta. A maldição já não tem mais efeito e você se torna agora alvo do favor, alvo da graça, alvo de tudo de bom que Deus tem para derramar sobre a vida daquele que invoca o nome de seu Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso hoje à noite? Você podia dar glória a Deus aí? Meu irmão, isso aqui é novidade, isso é evangelho. Esse aqui está dizendo: eu decido, estou resolvido estabelecer uma aliança para que agora a ira de Deus não me alcance mais. Meu irmão, tudo depende de uma decisão sua. Deus já decidiu te abençoar. Você não precisa pensar assim: será que Deus vai me abençoar? Você já é bendito em Jesus. Mas você é em Jesus. Fora de Jesus, a palavra mais correta talvez seja: todos nós estamos desgraçados, longe da graça. É isso ou não é? Hã? É ou não é, gente? Pela graça eu sou salvo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Ezequias entende isso. E olha o que ele faz. Já estou terminando. Versículo 11. Filhos meus. Meu irmão, pega uma caneta, grifa, isso vai te ajudar demais. Você não sabe o tanto. Olha o que ele diz. Filhos meus, não sejais, qual é a palavra que ele usa? Negligente. Para de ser negligente. Você sabe o que é ser negligente? É fingir que a responsabilidade não é tua. Sabia disso ou não? Para de ser negligente. Para de ser uma pessoa irresponsável. Ele diz: filhos, não sejais negligentes. Ele estava dizendo: você foi chamado por Deus. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje à noite. Para de ser negligente. Para de fingir que a responsabilidade não é sua. Para de fingir que você não tem que orar. Essa é a tua responsabilidade. Busque a Deus e você vai ver o favor dele te alcançar. E Ezequias termina dizendo, se referindo ao povo: pois o Senhor vos escolheu. Você é escolhido de Deus, meu irmão. Você é escolhido de Deus. Você não foi gerado no ventre da tua mãe para ser escravo das trevas, para ser vítima do pecado. Deus te escolheu para boas obras em Jesus. Você foi escolhido para dar certo. Você foi escolhido para vencer. Olha o que Ezequias está dizendo. Gente, Deus nos escolheu para sermos vencedores, não é para viver nessa vergonha. Ezequias diz: o Senhor vos escolheu para estar diante dele. O desejo do Senhor, meu irmão, é que eu e você vivamos 24 horas por dia na presença do Senhor. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dizia: mais vale um dia na tua casa. Eu amo estar na casa do Senhor. Não há nada melhor do que ter intimidade com o Espírito Santo. Não há prazer que o mundo ofereça. Não há nenhuma droga inventada por homem algum ou por trevas alguma que se compare ao êxtase da glória da presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu não troco por nada, meu irmão.
do que estar na presença do Senhor, ser tomado pela sua glória, envolvido pelo seu amor, constrangido pela sua bondade. Nada se compara. Ezequias está dizendo: Deus me escolheu para isso. Você foi escolhido para viver na presença de Deus, meu irmão. Deus não te deu esse casamento, não te entregou esses filhos, não deu você essa empresa, não te entregou essa porta de trabalho para que você viva escravo do pecado. Deus te escolheu para viver diante dele. Agora, qual o objetivo? Versículo 11: para o servir. Nós fomos chamados para servir. Tem gente que inverte, acha que Deus é que é o nosso servo. Hoje em dia, a gente determina coisa para Deus. Eu determino Deus. Deus olha e ri. Porque a única coisa que Ele pode fazer, o povo não entendeu, não. Acho que eles não entenderam que quem dá o fôlego de vida sou eu. Que quem os sustenta sou eu. Que a causa deles não serem consumidos é a minha misericórdia. Meu irmão, olha o que o texto está dizendo. Eu fui chamado para servir a Deus. Se você não está servindo a Deus, você está fora do teu propósito. Vou repetir. Se a tua vida não tem sido usada para servir a Deus, você está fora do teu propósito. Você foi chamado para servir a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É isso que o salmista diz. Todo ser. Quem está respirando aí? Se não tiver, chama o SAMU, que a coisa pegou. Se você está respirando, meu irmão, é para a glória de Deus. Você foi chamado para a glória de Deus, para servir o Senhor. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, é para servir o Senhor. E aí Ezequias termina dizendo: para serem seus ministros. Você sabe o que é ministrar? Ministrar é falar em nome de alguém. Isso quer dizer que eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas. Está dando para entender o texto aqui ou não? Ezequias diz o seguinte: gente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos começar direito. Está tudo bagunçado. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu fui chamado para servir os outros. É por isso que a gente pede aqui uma oferta para comer. Eu não sei quem é. Chamei a Elília e chamei a Nil lá fora. Quem que é essa menina, esse menino? Para eu contar a história. Não sei, nunca vi. Mas eu não estou aqui preocupado quem é, quem deixou de ser. Eu tenho que servir os outros, porque essa é a vontade de Deus. A gente não serve ninguém. Tem gente que não serve nem os de casa. Deus está falando. Doeu. Eu sei como é que é. Dói no rim. É aquela dor aqui atrás. Não serve nem os da própria casa. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que não serve os da sua própria casa é pior que o incrédulo. Nós somos chamados para servir uns aos outros, meu irmão. Servir em casa, servir é serviço. Não há nada melhor do que servir. É por isso que Jesus, já nos seus dias finais para a crucificação, ele pega uma bacia e uma toalha e ele lava os pés dos apóstolos, dizendo: o negócio é esse aqui, ó. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, não vai me lavar? Se você não me deixar eu fazer isso, o que Jesus disse? Você não tem parte comigo. Nós somos chamados para servir. Ele diz: quem quiser ser o maior, seja o primeiro a servir. É o que Ezequias está dizendo. Meu irmão, vamos parar de ser negligente. Deus nos escolheu para estar diante dele, o servindo e sendo seus ministros, servindo uns aos outros. Como igreja, meu irmão, o que marca a comunidade cristã não é culto, não é aleluia, é as boas obras. Quando você vai estudar a igreja primitiva, lá a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o perfil, a característica da igreja é que não havia necessidade entre eles. Uns serviam uns aos outros. Está precisando do quê? Está aqui, eu vou me ajudar. Está precisando do quê? Hoje em dia, a gente vive num egocentrismo espiritual. Eu quero a minha bênção. O que eu preciso é da minha bênção. Quem está do meu lado que se vire, ele que corra atrás da dele. Não! Nós somos chamados para servir, estender a mão, porque Jesus disse que quando você fizer a um desses pequeninos, você fez a ele. Ezequias está restaurando tudo, está pondo tudo no lugar, porque ele quer começar direito. Quem quer começar direito aqui hoje à noite? Meu desejo é que essa semana comece direito para você. É domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, que comece direito.
pondo as coisas no devido lugar, restaurando o teu altar com o Senhor. O altar que talvez esteja em ruínas, sujeira, bagunça, tua vida espiritual, tua vida financeira. Põe em ordem. E Ezequias termina, e eu termino com o texto. Para queimardes incenso. Hoje em dia, você sabe o que é um incenso que sobe ao Senhor? É a nossa vida. Por isso que Romanos capítulo 12, Paulo escreve à igreja em Roma: apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso quer dizer o seguinte: Ezequias está dizendo, eu vou queimar incenso, eu vou orar, eu vou me pôr na presença de Deus, eu vou me sacrificar no altar, para que a glória dele venha sobre a minha vida, para que a minha vida, a minha família, o meu casamento, o meu namoro, o meu trabalho, a minha empresa, tudo fuja destes resultados do passado, e que eu caminhe em direção ao novo de Deus para a minha vida. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus, fica de pé e aplauda Jesus bem forte aí, meu irmão.